Nós somos seres de raiva. Fomos projetados desta maneira, forjados desta maneira pela nossa história, nossa linhagem, pela escolha de outros, pela vontade do imperador, com o acordo de seu filho, o anjo, nosso pai, pois a raiva é necessária, e temos tantas camadas construídas uma sobre a outra, empilhadas como tijolos para formar uma poderosa torre de nossa raiva, nossa fúria. Começa no nosso nascimento e continua a se calcificar a cada ano, a cada estágio. É a nossa armadura e é o nosso estímulo. É a nossa arma e é a nossa maldição. Às vezes eu lembro do tapete da minha vida entrelaçado de maneiras que não aconteceram ou não poderiam acontecer. Meus sonhos são uma luta, às vezes. Em outros, eles são um caminho claro, uma estrada reta, mas sempre vívidos e potentes. Acho difícil dormir fora do meu sarcófago. Acho impossível não sonhar quando estou dentro dele. Não sou estranho entre os meus nesse aspecto. Isso remete à primeira vez, é claro. Para nós, tudo começa no sarcófago, nossos novos corpos, nossas novas vidas, nossos novos sonhos, nosso novo dever. Pois eu sou um filho de sanguíneos, e seu sangue corre em minhas veias. Eu sou um Astartes dos anjos de sangue. Meus sonhos frequentemente me levam de volta àquele momento quando soube que seria um anjo de sangue, ou que eu morreria tentando me tornar o momento em que meu irmão morreu. Tudo aconteceu tão rapidamente. Estávamos no alto de uma das muitas cristas de nosso mundo vermelho, observando nossa presa. Infelizmente, ao me inclinar para frente, escorreguei. Eu deveria ter mergulhado até a morte nas areias vermelhas, centenas de metros abaixo. Em vez disso, o rosto de Luca passou pelo meu enquanto ele pulava e me agarrava, me puxando de volta para a segurança. Mas nisso ele se desequilibrou, vacilando na borda nas pontas dos pés antes de perder sua batalha com a gravidade e mergulhar ele mesmo. Eu me arrastei para a frente apenas para ver seu rosto ficar menor enquanto seus braços se debatiam no ar, mas ele não se debatia. Seu rosto estava quase calmo, plácido. Ele fez uma escolha, mas estava em paz com sua decisão. Era o desejo de Luca, sempre seu maior sonho, ser um dos guerreiros do céu. Ele proclamava isso todos os dias. Ele era tão audacioso que logo ninguém duvidava disso. O dia do seu sacrifício foi o dia em que os carros celestiais proclamaram que o tempo do desafio havia chegado, e as peregrinações para a queda do anjo começariam. A ironia é que eu contei ao meu pai sobre os eventos do dia, e arrumei apenas o que precisaria para viajar pelos desertos Had, até a queda do anjo. Minha mãe estava em silêncio. Meu pai apenas acenou com a cabeça em concordância. O sonho tinha que se tornar realidade se a memória de Luca fosse ser mantida. Ele entendeu. Apesar de eu ser apenas um menino, ele entendeu. Aqueles dias foram difíceis. Eu era magro, mas forte, porém queimado e escurecido pelo sol e pela areia. Eu era apenas vagamente reconhecível como humano naquela época. Os testes eram diferentes de tudo que eu já tinha experimentado. Tão sangrento, tão brutal, tão implacável, e apenas 50 de nós foram escolhidos. De todas as centenas que vieram, daqueles que sobreviveram àqueles dias sangrentos. Mas o fogo de Luca estava comigo. Eu de alguma forma o peguei. Quando ele me agarrou, quando ele me salvou, seu fogo passou para mim, sua raiva se juntou à minha e queimou tudo o que jogamos nela. Foi assim que passamos pelos testes contra aqueles maiores ou mais rápidos, aqueles mais velhos ou mais fortes. Nós os derrubamos com nossa raiva unida. Cada vez mais provas e testes continuaram dentro da fortaleza dos anjos de sangue. Todos nós ficamos boquiabertos com a magia do capítulo, sendo pouco mais que nômades das planícies selvagens. Porém, não tivemos tempo para refletir.
O treinamento era intenso e muitas vezes mortal. Enquanto isso, nós, os habitantes de Baal, éramos pequenos e muitas vezes deformados, marcados ou afetados pelos horrores da existência em Baal. Porém, os treinadores eram estátuas, semideuses esculpidos que lembravam obras-primas de mármore animadas. Eles eram tão nobres em sua postura, tão bonitos, tão perfeitos. Nenhum de nós aspirantes conseguia entender como nos transformaríamos em seres como eles, mas eventualmente aprendemos. A etapa final que desencadearia nossa semente genética seria o último e mais assustador teste, pois todos nós seríamos injetados com o sangue do Primarca Sanguinius e então colocados em sarcófagos de suporte à vida por um ano inteiro para permitir que a mudança ocorresse. Como mencionado, eu era magro e deformado. Como todos nós éramos. Então você pode imaginar que as mudanças foram drásticas, demoraram e foram excruciantes. Nossos corpos mudaram gradualmente durante aquele ano. Nossos ossos se alongaram. Nossa massa muscular explodiu. Nossas peles ficaram calmas e claras. E até nossas estruturas faciais mudaram. Meses intermináveis de agonia lenta e gritos sem fim. O tipo de grito que faz sua garganta e até seus pulmões queimarem e sua cabeça parece que está prestes a explodir pela sensação quente como lava sendo canalizada para ela pelos nervos. Tal dor, sem escapatória. Mas a dor não era a única companheira trancada em nossos sarcófagos conosco. Havia os sonhos. Sonhos de beleza, mundos tão variados e esplêndidos que deixam uma pessoa muda. Visões da cruzada e do próprio anjo, nosso pai, sanguíneos. Pesadelos de traição e cerco e falha final, de batalha e de morte. Pois com o sangue e suas mudanças, também vêm as memórias de nosso Primarca Sanguíneos, suas lutas, suas alegrias, suas vitórias e sua morte final nas mãos do Arquiraptor Horace Lupercal. As imagens, os sonhos, as memórias, a dor, a mudança, o ano, trancado. Você atravessa o meio da loucura, seu poço mais profundo e escuro, cedo então para se levantar e atravessar para o outro lado. O tempo todo o anjo está lá. Desde o segundo em que o sangue é transmitido, ele está lá. Pois é o anjo, sua memória, seu espírito, que nos encontra no final desta jornada, nos acolhe de volta à luz da sanidade, muitas vezes, logo antes do sarcófago ser aberto. Nem todos sobrevivem à provação. Muitos aspirantes passaram seus últimos segundos fechados no sarcófago. Ninguém jamais passou pela experiência facilmente, ou, pelo menos uma vez em todo esse tempo, desejou que acabasse, independentemente de como. Quando essa tampa finalmente é levantada, deslizada por um grupo de sacerdotes sanguinários, o que sai não se assemelha nem um pouco ao que entrou, seja fisicamente, mentalmente, emocionalmente ou espiritualmente. Quando acordei, estava calmo e cumprimentei aqueles que me exumaram como irmãos. Logo contemplei meu novo visual. A forma perfeita, a incrível altura e poder, a pele clara, o cabelo dourado. No entanto, minha mente mudou tanto quanto meu corpo. Meu interior agora condizia com meu exterior. Em todos os aspectos, eu havia nascido de novo. Poucos falam ou reconhecem isso. A raiva dentro daquela caixa, não apenas devido aos sentimentos herdados de nosso pai genético, não apenas devido à maldição de nossa semente e à subsequente maldição das forças do inimigo, mas também simplesmente por estar trancado em uma caixa e deixado em agonia por um ano, fechado no escuro, com nada além de dor e majestade, como uma lâmina 1000 vezes dobrada. Essas camadas de raiva não foram apenas adicionadas, mas endurecidas, forjadas em nossas próprias almas. Nossa vida tinha sido dor. Nosso imperador havia sido traído e nosso pai assassinado, o brilhante sonho de uma utopia roubado. O conhecimento de que o povo de Baal foi deixado em nossa miséria apenas para fornecer melhores candidatos.
o conhecimento de que não conheceríamos outra alegria, além de lutar e depois morrer pelo imperador, nosso povo e nosso capítulo. Sacrificamos nossa humanidade, nosso lugar entre nosso povo por um único motivo: para defendê-los. Raiva. Somos a raiva direcionada do pai traído, o anjo morto, um sonho destruído, um povo em perigo. Eu, Rubio Mizaro, capitão dos anjos de sangue, um verdadeiro filho de sanguíneos, nunca cessarei minha vigília. Nem qualquer um dos meus irmãos são Astartes dos anjos de sangue, pois sem nós, sem os anjos de sangue, sem nossa constante vigília, sem nossa constante guerra, sem nossa constante raiva, certamente o Império Nihilus, quase metade do Império do Homem, cairia. Bem-vindo, gentil ouvinte. Sou Baldemort e desejo apresentar as forças e facções do universo Warhammer 40.000. Hoje, finalmente, discutimos uma das mais romanticamente trágicas, mais intensamente adoradas de todas as facções, os Filhos de Sanguíneos. O sangue. Os Anjos de Sangue sempre foram uma das maiores legiões do Imperador da Adepta Sestates. A luta constante contra sua natureza brutal, representada pela sede vermelha e a raiva negra, torna-os os mais fortes e mentalmente resistentes entre todos os marines espaciais. Os Anjos de Sangue são quase incorruptíveis, mesmo quando comparados aos seus irmãos Sestates, pois a cada hora de cada dia eles devem resistir ao impulso que vem com a sua semente genética, o impulso de matar e rasgar e beber o sangue de seus inimigos, o impulso de se libertar da disciplina e sanidade e mergulhar na fúria berserker que assombra cada momento acordado. Apenas através da resistência à tentação pode-se dizer que se demonstrou caráter e força. Este ato, a resistência à tentação, é a fornalha pela qual a alma é temperada. Os Anjos de Sangue suportam a fornalha da sede vermelha e da raiva negra a cada segundo de cada dia. No entanto, o caráter dos Anjos de Sangue, com apenas algumas exceções, permaneceu inabalável por mais de 10.000 anos. Mas aqui está o verdadeiro problema. Tempo. Mesmo o penhasco mais poderoso pode ser erodido pelo suave toque das ondas com tempo suficiente. E assim, o destino até mesmo dos Anjos de Sangue mais ferrenhos é sempre uma batalha não apenas contra seus impulsos, mas contra o tempo. Todo o sangue de sanguíneos sabe que, inevitavelmente, sucumbirá a uma ou ambas dessas maldições, e suas vidas de honra, resistência e sacrifício serão varridas por uma onda de raiva que os reduzirá a feras vorazes. Então, os Anjos de Sangue também são os mais imprudentes e agressivos de todas as legiões leais, pois, comparado a esse horror, esse destino de seus últimos momentos manchando uma vida inteira de controle e honra, a morte não teme e pode ser uma bênção do Imperador do Homem. Agora que estabeleci o cenário, vamos mergulhar na sabedoria existente, no folclore existente. Para citar o exército angelical. Os Anjos de Sangue sempre foram defensores fervorosos do Império, mas apesar de todas as suas realizações, eles sofrem de uma falha fatal. Os Anjos de Sangue carregam uma escuridão interna que precisam resistir constantemente. É a luta deles que os define, tanto em seus momentos mais gloriosos de vitória, quanto em suas horas mais sombrias de desespero. Criados durante a lendária Primeira Fundação, os Anjos de Sangue ocuparam a vanguarda da Grande Cruzada, ajudando o Imperador em sua tentativa de reunir as colônias humanas através das estrelas. Mesmo assim, suas ações foram heróicas, os irmãos de batalha da Legião exemplificando o melhor que o Adeptus Astartes tinha a oferecer.
As realizações dos Anjos de Sangue alcançaram novos patamares após se reunirem com seu primarca, Sanguinius. Com asas de anjo, belo tanto no corpo quanto na mente, Sanguinius era possivelmente o maior dos filhos de seu pai. A glória de Sanguinius era a de um semideus, pois ele era um guerreiro poderoso e um líder inspirador, e seus filhos o seguiram com devoção inquestionável. Durante todos os dias da Grande Cruzada e na loucura sombria da heresia de Horus, os Anjos de Sangue lutaram ao lado de seu primarca. Inspirados pela presença divina de Sanguinius, os Anjos de Sangue permaneceram firmes na defesa do imperador até o fim. Os Botters brilharam nos baluartes do Palácio Imperial quando o mestre da guerra veio tomar o trono paterno. E os Anjos de Sangue estavam entre os primeiros leais a saber da derrota do caos quando Horus sucumbiu à ira do imperador. Apesar de todas as suas ações heróicas, aquele conflito custou caro aos Anjos de Sangue. Na derradeira investida contra a barca de batalha de Horus, Sanguinius foi morto em combate pelo próprio mestre da guerra. Sua morte foi apenas um dos muitos golpes que o Império sofreu naquele dia terrível. Porém, para os Anjos Sangrentos foi de longe o mais trágico. Os filhos de Sanguinis compartilhavam um vínculo potente e único com seu pai genético, e seu violento fim marcou os Anjos Sangrentos tanto na carne quanto no espírito. Acredita-se que foi a morte do primarca que desencadeou o início da Sede Vermelha, uma terrível falha na semente genética da Legião. Esta maldição se espalhou lentamente pelos Anjos Sangrentos e seus capítulos sucessores. Ela os contaminou com loucura nos milênios que se seguiram, tornando-se um segredo doloroso que minou cada uma de suas valiosas ações. Os Anjos Sangrentos e seus sucessores são conhecidos por se lançarem contra as armas inimigas. Eles enfrentam as chances mais suicidas e sua fome por se envolver em combate corpo a corpo é bem conhecida. Alguns consideraram os Anjos Sangrentos excessivamente ávidos pela batalha, chamando-os de imprudentes, indisciplinados ou até corrompidos. A verdade é ao mesmo tempo mais trágica e muito mais nobre. O defeito causado pela morte de seu primarca é duplo. Seu aspecto mais comum é o excesso de raiva e violência conhecido como a Sede Vermelha. É uma marca de vergonha ceder a essa maldição e em qualquer circunstância, exceto as mais graves. Consequentemente, os irmãos de batalha do capítulo se esforçam continuamente para dominar a raiva interior e incorporar os ideais nobres de seu primarca caído. No entanto, nenhuma quantidade de autocontrole pode salvar os filhos de Sanguinius da terrível loucura conhecida como a raiva negra. Antes de uma batalha, um anjo de sangue pode ter visões apocalípticas. A sanidade do afligido é destruída por um súbito bombardeio sensorial que o mergulha em uma espiral de loucura sanguinária, da qual a morte é a única libertação. É quase inevitável que esse destino acabe por alcançar todos os Anjos de Sangue. Seu início é mais uma questão de quando do que se. Diante dessa dura realidade, cada irmão de batalha busca conhecer uma morte gloriosa em batalha, em vez de enfrentar o lento declínio para a loucura bestial. A herança do Anjo Sangrento não é totalmente triste. Eles carregam muito da graça e nobreza de Sanguinius dentro de si e ecoam sua perfeição física. O poder espiritual do primarca também flui nas veias de seus descendentes. Sua potência só aumenta com o passar dos milênios. Assim, os Blood Angels são considerados uns dos mais dotados psiquicamente. De todos os capítulos dos Space Marines, o poder dos bibliotecários dos Blood Angels flui da dualidade conflitante do capítulo. Em um momento, ele se manifestará em milagres angelicais. No próximo, em explosões selvagens de brutalidade sanguinária. Os bibliotecários dos Blood Angels podem proteger os inocentes do perigo com suas mentes, assim como podem exsanguinar seus inimigos em tempestades súbitas de sangue. É um crédito para os Blood Angels que essas formidáveis habilidades psíquicas permaneçam sob seu controle e sejam usadas puramente para o bem do Império. Boas intenções têm um limite, porém. Especialmente em um tempo tão sombrio quanto este. Apesar de toda a sua nobreza, os Blood Angels e seus capítulos sucessores estão em declínio. Cada ano traz um aprofundamento da loucura, um agravamento da maldição em seu sangue.
Em alguns capítulos sucessores, este fenômeno é especialmente pronunciado, pois seu gene semente foi colhido em um momento em que o chão já havia se tornado muito avançado. Histórias abundam de capítulos inteiros escorregando lentamente para a loucura sangrenta, se aproximando cada vez mais do precipício à medida que sua escuridão interior ganha controle. Nomes como os Cavaleiros do Sangue ou as Espadas Carmesim caíram na infâmia, declarados renegados pelo Adeptus Terror ou completamente exterminados em meio a conflitos impossíveis de vencer de sua própria criação. De fato, se algum capítulo tivesse caído para os poderes ruinosos, certamente deveriam ter sido os Anjos de Sangue. Sua maldição genética, juntamente com seus poderes de guerra, pareceriam torná-los candidatos principais. Há aqueles entre a Inquisição que são muito rápidos em fazer tais afirmações e que observam o capítulo atentamente em busca de sinais de sua queda inevitável. Contudo, os Anjos de Sangue mantiveram-se leais por 10 milênios. Eles não têm mais intenções heréticas agora do que quando o mestre da guerra caiu em desgraça. Apesar de ainda orgulhosos, os Anjos Sangrentos não estão imunes à crescente degeneração que aflige seus sucessores. O capítulo deve trabalhar cada vez mais para manter sua força de combate, pois novos recrutas são perdidos com a mesma frequência para a Fúria Negra como são os veteranos. Enquanto isso, mais irmãos de batalha do que nunca escolhem mortes gloriosas em vez de uma loucura ignominiosa. Seus sacrifícios imprudentes deixam aqueles que permanecem ainda mais espalhados. Pior é a intensificação da Fúria Negra, uma vez que o capítulo perderia talvez um punhado de irmãos de batalha para este fenômeno em qualquer campanha dada. Nos últimos anos não tem sido incomum para formações inteiras mergulharem em sua loucura. Para citar origens dos Anjos Sangrentos, as legiões de Space Marines foram as criações do Imperador da humanidade. Este ser divino criou guerreiros incríveis para ajudá-lo a conquistar a galáxia. Entre estas legiões estavam os Anjos Sangrentos, que desde os seus primeiros dias lutaram fervorosamente a serviço do Imperador e do Primarca. Como todas as grandes legiões de Space Marines, os Anjos Sangrentos surgiram das chamas da Era da Discórdia. O Imperador, ressurgido, havia unido as facções em guerra de terra, mas sua visão não terminava com um mundo, ou mesmo com o sistema solar em que se encontrava. Seu objetivo era nada menos que a reunificação da humanidade dispersa, para trazer os mundos e reinos fragmentados da humanidade sob uma única e benéfica regra. Para fazer isso, ele precisaria de um exército poderoso, um exército diferente de qualquer outro que a galáxia já havia visto. Um exército cujos guerreiros não conheciam outra lealdade além de seu imperador e cujos corpos e mentes foram endurecidos para resistir a uma guerra incessante. O imperador, tendo refinado há muito tempo as técnicas de manipulação genética, colocou essas habilidades para trabalhar novamente, forjando 20 super-guerreiros extraordinários para serem generais na próxima campanha. Assim nasceram os primarcas das legiões dos Space Marines, seres incríveis cujos poderes marciais só seriam superados pelos do próprio imperador. Porém, como em todas as grandes obras, a origem dos Space Marines não seguiu completamente o planejado. Os planos do Imperador para seus primarcas foram frustrados antes mesmo de começarem de fato. Sem aviso, os primarcas desapareceram, espalhados por toda a galáxia por uma força desconhecida. Apesar da perda dos primarcas ter sido um duro golpe, o Imperador logo se recuperou. Não podiam ser recriados, mas seus registros genéticos perduraram. E a partir destes, o Imperador criou as poderosas legiões de Space Marines. Os exércitos que ele sempre pretendia que seus Primarchs liderassem. Foi à frente destas legiões que o Imperador começou sua grande cruzada com seriedade. O Imperador guiou os Space Marines em uma campanha gloriosa desde o terror, buscando restaurar a grandeza da humanidade. Os inimigos não resistiam ao ataque da cruzada do Imperador. Déspotas, alienígenas e demônios, todos caíram perante o avanço implacável das legiões. Mundos anteriormente escravizados e aterrorizados se juntaram voluntariamente ao estandarte do nascente império. Durante a Grande Cruzada, os primarcas perdidos finalmente se reencontraram com seu imperador.
assumindo seus lugares de direito como mestres das legiões. Os primarcas não eram meros guerreiros. Eles também eram líderes astutos e sagazes de homens, e sob seu comando, o poder justo dos Space Marines aumentou 100 vezes. Assim, as forças do Imperador avançaram como nunca antes, uma projeção imparável da vontade da humanidade. Novas frentes de batalha surgiram por toda a galáxia, com milhares de mundos sendo aclamados. Durante tudo isso, os Blood Angels e seu Primarch sanguíneos lutaram ao lado do Imperador, sendo sua guarda de honra. Com um temperamento ardente, os Blood Angels logo ganharam fama como tropas de choque, o que gerou uma rivalidade com a legião dos World Eaters. No entanto, na verdade, os Blood Angels nunca foram tão selvagens quanto os World Eaters, pois a sábia influência de sanguíneos moderava sua sede de sangue. Mesmo no início de sua lenda, Sanguinius era considerado o mais nobre dos primarcas e sempre estava profundamente envolvido no conselho do Imperador. Até mesmo Horus, orgulhoso mestre de guerra da Grande Cruzada e primarca dos Lobos Lunares, sentiu a pureza de espírito em Sanguinius, que ele nunca poderia igualar. Uma unidade com seu pai que nenhum outro primarca jamais poderia esperar se aproximar. Enquanto muitos de seus irmãos lutavam na Grande Cruzada apenas pelo prazer da batalha, Sanguineus lutava para garantir a Era Dourada de paz e prosperidade que certamente viria a seguir. Ele tinha a visão do Imperador. Uma esperança de humanidade unida em paz e prosperidade. Infelizmente não era para ser. A heresia de Horus. Justamente quando parecia que o sonho do Imperador poderia ser realizado, a Grande Cruzada terminou da maneira mais terrível e inimaginável. Aconteceu que Horus, o mestre de guerra confiável da Grande Cruzada, virou as costas para o Imperador e abraçou as glórias mutáveis dos deuses do caos. Quase metade dos exércitos da humanidade, incluindo muitas legiões de astronautas, se reuniram para ele. No que deveria ter sido a beira de uma nova era de glória, a humanidade foi mergulhada na guerra mais sombria que já conheceu. Incontáveis bilhões de vidas foram sacrificadas no altar da batalha. Cada alma alimentando a fome voraz dos deuses do caos. Se a Grande Cruzada foi o ápice da glória humana, a heresia de Horus foi seu momento mais sombrio. Irmão lutou contra irmão sem trégua, nem oferecida nem concedida. Heróis foram mortos, mundos foram queimados, e o sonho de paz do Imperador foi estilhaçado para sempre. Em meio à escuridão, os anjos de sangue permaneceram leais ao Imperador, sem vacilar. A rivalidade com o mundo agora se transformou em uma amarga inimizade, pois as duas legiões se encontraram servindo a mestres diferentes, e seus confrontos estavam entre os mais difíceis daquela guerra mais sangrenta. Disse que Horus odiava e temia Sanguinius mais do que qualquer um de seus irmãos, e tramou muitas estratégias para capturar ou matá-lo, embora todas tenham falhado. No entanto, apesar de todo o poder do Imperador, de todos os esforços de Sanguinius e dos restantes primarcas realistas, as forças de Horus levaram tudo à frente. Em pouco tempo, o Imperador da humanidade foi atacado em seu grande palácio no terror. Com apenas um punhado comparativo de guerreiros leais ao seu lado, ele confrontou as hostes de demônios, traidores e marines espaciais corrompidos que lutavam ao lado do mestre de guerra Trenchus. Os anjos sangrentos lideraram a defesa do palácio do Imperador, nunca perdendo a coragem, apesar das terríveis probabilidades contra eles. Ao lado de seus irmãos de batalha da Legião do Punho Imperial, os valorosos, porém superados, soldados do Exército Imperial e os sombrios, adeptos custodes, os anjos sangrentos mantiveram as paredes daquele último bastião, mas a guerra não poderia ser vencida ou mesmo sobrevivida apenas pela defesa. Em um último ato desesperado, o Imperador levou a batalha para a grande barca de Horus, o espírito vingativo, teleportando-se ao centro da fortaleza inimiga com os anjos sangrentos e punhos imperiais. Apenas os marines espaciais poderiam ter resistido aos horrores daquela nave estelar assombrada por demônios, e mesmo eles foram duramente pressionados. Sanguinius foi rapidamente separado de seus camaradas e, como contam as lendas, foi levado, através de artifícios, diante do traiçoeiro Horus.
O mestre da guerra ofereceu a Sanguíneos uma última chance de renunciar ao imperador, de se juntar a Horus e sua vitória inevitável. No entanto, o primarca dos Anjos Sangrentos se manteve fiel e recusou. Assim rejeitado, Horus entrou em fúria e o atacou. Mesmo no auge de seus poderes, Sanguíneos não poderia ter esperança de prevalecer contra o monstro que Horus se tornou, e o primarca estava cansado e ferido de seus atos de terror. Quando o imperador finalmente entrou no santuário de Horus, ele encontrou seu mestre de guerra rebelde de pé sobre o corpo quebrado e sangrando de Sanguíneos. Na batalha que se seguiu, Horus foi finalmente derrotado, embora o imperador também tenha sido quase morto. Existem muitas histórias contadas sobre esta batalha final, embora os fatos exatos estejam há muito perdidos, mas um detalhe permanece constante em todas as recitações desde então. Apesar do grande poder do imperador, ele nunca poderia ter superado Horus se a lâmina de Sanguíneos não tivesse causado uma brecha na armadura do mestre da guerra. O império foi para sempre alterado após a derrota de Horus. O benéfico imperador nunca mais assumiria um papel marcial na defesa da humanidade, pois apenas as máquinas que dão vida do trono dourado agora sustentavam seu corpo despedaçado. A reconstrução de seu império e a derrota final das forças traidoras agora caberiam aos primarcas realistas sobreviventes. Homens como Rogeldorn dos Punhos Imperiais e Rabut Guliman dos Ultramarines. De fato, foi Guliman quem teve o maior efeito duradouro sobre os Blood Angels, agora sem líder. Através do Codex Astartes, aquele grande tratado sobre a destruição e ordenação dos Space Marines, destinado a prevenir para sempre o perigo de uma rebelião em massa na escala vista durante a heresia, o legado de Guliman remodelaria a legião dos Blood Angels nos capítulos que defendem o Império até hoje. A humanidade sofreu e o Império quase foi destruído, mas os Blood Angels suportariam a dor por mais tempo e mais profundamente do que a maioria. A morte de Sanguíneos anunciou o despertar da Sede Vermelha, e sua maldição mudaria a natureza do capítulo para sempre. Para citar Cradle of Angels, os Blood Angels são moldados não apenas pela personalidade e ações de Sanguíneos, mas também pela natureza de seu planeta capítulo, Baal. Poucos mundos em todo o Império poderiam ter um impacto tão devastador na alma humana quanto Baal e suas luas habitadas, Baal Prime e Baal Secundus. Em tempos antigos, Baal e suas luas tinham atmosferas semelhantes à da Terra. Baal em si era um mundo de desertos vermelho ferrugem, mas suas luas eram paraísos para os homens mortais, onde as pessoas viviam em harmonia com a natureza e levavam vidas de facilidade e liberdade. O povo de Baal tornou-se artesãos excepcionais e passou seu tempo criando monumentos poderosos, esculpindo as próprias montanhas em estátuas de seus governantes e seus deuses. Eles até se aventuraram na superfície do próprio Baal desolado, deixando colônias e edifícios de tirar o fôlego em seu rastro. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu para mudar este estado idílico de coisas. Tudo o que é certo é que durante os eventos temíveis que marcaram a queda da sociedade humana e o fim da Idade das Trevas da tecnologia, as luas de Baal sofreram terrivelmente. Antigas armas de terrível potência foram liberadas. Cidades viraram planícies de vidro fumegante. Pastagens férteis viraram desertos poluídos. Mares viraram lagos de lodo tóxico venenoso. Os habitantes de Baal morreram aos milhões. E parece que a humanidade pode se extinguir no sistema Baal. Apesar de tudo, as pessoas sobreviveram. Eles veem precariamente a vida nas bordas dos desertos radioativos. Eles se tornaram catadores, vasculhando os ossos espalhados do que já foi uma grande civilização. No tempo sombrio que seguiu o colapso de toda a ordem, alguns se tornaram piores do que catadores e, em seu desespero, recorreram ao canibalismo. Ao longo dos séculos seguintes, as toxinas químicas e radioativas acumuladas nos corpos dos sobreviventes levaram a sua involução para mutantes, paródias cambaleantes de homens, dos homens que seus antepassados já foram. Havia alguns que mantiveram sua humanidade e preservaram um semblante de comportamento sadio, mas eles eram os poucos combatentes entre uma nova e selvagem cultura que evoluiu em meio às ruínas da antiga.
A única unidade social restante era a tribo. Para humanos e canibais mutantes, só podiam confiar em seus próprios parentes. O povo do sistema Baal tornou-se nômade, mudando de lugar para lugar, limpando as ruínas, guerreando para preservar os despojos que haviam reunido. As tribos travavam guerras incessantes, com alianças em constante mudança, cada uma buscando a supremacia e a sobrevivência. A extinção aguardava os lentos e fracos. As luas, outrora quase paraísos, agora eram infernos vivos. Para os poucos sobreviventes humanos, viver era uma batalha. Eles vagavam na superfície em veículos improvisados, esperando que seus trajes de radiação remendados os salvassem, temendo ouvir o clique ominoso de seus contadores de radiação. Por um tempo parecia que a humanidade estava condenada, que em breve haveria apenas um deserto interminável governado pelas tribos mutantes em guerra. Então, dos céus estrelados, veio a esperança. Após o imperador criar os primarcas, as forças do caos os raptaram e levaram pelo Warp. Incapazes de destruí-los devido às poderosas proteções colocadas pelo imperador, os poderes dinâmicos ainda assim tentaram alterar a obra do imperador para seus fins malignos. Assim, até mesmo a melhor criação do imperador se corrompeu desde o início. A cápsula que abrigava Sanguinius pousou em Bar Secundus, no palácio agora conhecido como Queda do Anjo. O primarca infantil foi achado por uma tribo nômade humana autodenominada Povo de Sangue Puro, ou só o Sangue. A vida do jovem Sanguinius quase chegou ao fim ali mesmo, pois o toque do caos o havia mudado. Pequenas asas vestigiais, como as de um anjo, surgiram em suas costas. Muitos queriam matá-lo por ser um mutante. Apesar de ser uma criança perfeita em todos os outros aspectos, eventualmente a compaixão inata prevaleceu e ele foi poupado. O bebê Sanguinius era um prodígio. Ele cresceu rapidamente e aprendeu tudo o que seus pais podiam ensinar. Após 3 semanas, Sanguinius era tão grande quanto uma criança de 3 anos. Disse que nesta idade ele matou um gigantesco escorpião de fogo com as próprias mãos e que nunca demonstrou medo diante do ataque da colossal besta. Conforme Sanguinius crescia, suas asas também cresciam, transformando-se de vestígios em poderosas penas que podiam levá-lo aos céus no ar do deserto. Quando ele tinha 1 ano de idade, parecia e agia como um homem em seu auge juvenil. Ele podia caminhar sem proteção nos desertos mais venenosos de Bar Secundus e estilhaçar enormes pedregulhos com um único golpe de sua mão. No uso de todas as armas, ele logo superou seus professores. Quando uma banda errante de mutantes surpreendeu a tribo, Sanguinius os matou a todos, embora fossem mais de 100. Essa foi a primeira vez que os membros do Blood o viram verdadeiramente furioso, pois ele temia pela vida de seus camaradas. Quando dominado pela fúria sanguinária, Sanguinius era terrível de se ver. Seus poderosos poderes de primarca despertaram plenamente, com um nimbo de luz ao redor de sua cabeça. Sanguinius se tornou líder do sangue e, sob sua orientação, reverteram a maré de mutantes. Por um tempo, a humanidade descansou na lua de Baal Secundus. Sanguinius era adorado como um deus por seus seguidores, que acreditavam que ele poderia novamente criar um paraíso naquela terrível terra. Porém, logo depois, o destino interveio novamente. O imperador estava numa jornada pela galáxia em busca de seus filhos perdidos e seus poderes psíquicos o guiaram até Baal. Sua nave pousou no conclave do sangue e ele foi direto para a morada de Sanguinius. Conta-se que alguns primarcas lutaram contra o imperador no primeiro encontro, mas esse não foi o caso de Sanguinius. Ele imediatamente reconheceu o imperador pelo que ele era e ajoelhou-se diante do Senhor da humanidade. O imperador o levantou, olhou para seu povo e viu que eles eram justos e nobres. Os melhores dos guerreiros ele ofereceu para transformar em marines espaciais. Os outros deveriam ser deixados para trás com honra para defender o direito de nascimento da humanidade em Baal Secundus. Assim foram os Anjos Sangrentos e seu primarca finalmente completados. Eles se juntaram à frota do imperador e navegaram pelo mar de estrelas para participar da Grande Cruzada. Desde o tempo de Sanguinius, os Anjos Sangrentos recrutaram primeiramente entre as tribos do sangue em Baal Secundus e Baal Prime, onde uma colônia foi estabelecida pouco depois do tempo da heresia de Horus.
Jovens do sangue participam de perigosos jogos e torneios, correndo pelo deserto para lutar e batalhar entre si. Esses concursos são realizados uma vez por geração em Angel's Fall, onde uma poderosa estátua de sanguíneos agora observa os procedimentos. Tradicionalmente, arautos anunciam o tempo do desafio visitando cada tribo em carruagens voadoras. Os competidores devem atravessar os desertos radioativos até chegarem a Angel's Fall. Processar as ervas elimina os mais fracos. Os perigos do deserto são muitos, exigindo um jovem de habilidade e coragem extraordinárias para chegar ao local do desafio. Uma vez lá, eles devem competir pelas 50 ou mais vagas disponíveis. Aqueles que têm sucesso são levados nos carros celestiais. Aqueles que falham são deixados para trás, ou para guardar o local de teste, ou para encontrar seu caminho de volta para suas próprias tribos. Aqueles que são aceitos como aspirantes são levados para o mosteiro Fortaleza do Anjo Sangrento em Baal. Lá eles veem grandes maravilhas. Eles olham pela primeira vez para os rostos desmascarados de seus futuros irmãos, os marines espaciais, e notam com alguma consternação seus dentes afiados e traços belamente elegantes. Deve-se dizer que os recrutas estão longe de serem bonitos nesta fase. A maioria dos aspirantes carrega marcas de sua vida dura. É impossível para um homem comum habitar essas luas estéreis e não sentir o terrível beijo da radiação. Alguns são marcados por estigmas, enquanto a maioria é curta e atrofiada, seu crescimento sufocado pela desnutrição, sua carne desfigurada por lesões e carcinomas. Enquanto os aspirantes observam a vigília na capela, antes de beberem do cálice sanguinário trazido pelos sacerdotes, o sono os domina e são levados ao apotecário, onde a semente genética de sanguíneos é implantada em seus corpos. Do apotecário, os aspirantes são levados ao salão dos sarcófagos, e cada um é colocado dentro de um poderoso sarcófago dourado. Nódulos de suporte à vida são anexados a eles e, durante o próximo ano, eles são alimentados intravenosamente com uma mistura de nutrientes e o sangue de sanguíneos enquanto a semente genética faz seu trabalho. Muitos dos aspirantes morrem nesta fase, seus corpos incapazes de lidar com a tensão das mudanças que agora os dominam. Aqueles que sobrevivem crescem rápidos e verdadeiros, ecoando o crescimento rápido de seu primarca. Eles ganham massa muscular e adquirem os órgãos internos extras, que definem um verdadeiro marine espacial. Neste momento também, eles têm sonhos estranhos, pois a semente genética carrega consigo as memórias de sanguíneos. Assim, a essência do primarca começa a permear as almas de seus guerreiros. Depois, quando dormem, e às vezes, quando acordados, esses sonhos voltam para assombrar os anjos de sangue. Quando os aspirantes emergem de seus sarcófagos, eles são mudados para sempre. Eles são altos, fortes e super-humanamente poderosos. Seus corpos e características reconstruídos assumiram uma beleza que ecoa seu antepassado angelical. Seus sentidos são mais aguçados, seus músculos mais fortes que aço. Eles estão prontos para iniciar o treinamento como marines espaciais. A herança de sanguíneos. Cada capítulo dos marines espaciais é definido pelo legado de seu primarca. Através de sua genesia, esses seres poderosos moldariam os corpos e influenciariam as mentes de seus filhos por meio de ensinamentos e filosofia. No entanto, nenhum entre os primarcas teria um efeito tão profundo sobre sua prole quanto os sanguíneos. Sanguíneos sempre foi um visionário. Desde o início, ele almejava guiar seu povo para uma vida nova e melhor. Quando ele se juntou à Grande Cruzada, ele não abandonou essa visão, mas a levou para uma arena muito maior. Ele queria melhorar a sorte de toda a humanidade e ver um fim duradouro para os conflitos causados pelo colapso da civilização humana no final da Era das Trevas da tecnologia. Sanguíneos foi abençoado não apenas com uma filosofia futurista. Ele também recebeu o dom da profecia, podendo ver o que poderia estar por vir. É quase certo que ele sabia que estava indo para a sua morte quando embarcou na barcaça de batalha de Horus, e mesmo assim ele foi. Se Sanguíneos fez isso por fatalismo ou lealdade ao imperador, é um ponto frequentemente debatido pelos teólogos imperiais, mas não há dúvida entre os anjos de sangue. Eles dirão que ele foi por dever, sabendo muito bem qual seria o resultado. A visão de Sanguíneos moldou profundamente seu capítulo.
Muitas tradições dos anjos de sangue possuem uma forte veia mística, que só pode ter vindo dos ensinamentos espirituais do Primarca do Vento. Sanguíneos também doutrinou seus seguidores com a forte crença de que as coisas podem melhorar. Afinal, o processo de transformar um catador faminto em um guerreiro alto, orgulhoso e bonito é a prova viva do princípio de que coragem, refinamento e nobreza podem ser moldados a partir do barro mais bruto. Essa crença pode ser vista em tudo o que os Blood Angels fazem. Eles buscam a perfeição. Suas obras de arte são de grande beleza, suas artes marciais são praticadas incansavelmente. Porém, conforme a falha em seu gene semente ficou mais clara, essa crença na mudança se tornou algo muito mais sombrio. Eles enxergam nisso a prova da capacidade humana para a insensatez e a destruição. Suas doutrinas são marcadas por um senso de mortalidade e a grandeza caída do homem. Os Blood Angels são os Space Marines mais longevos de todos. Uma das peculiaridades de seu genicídio aberrante é que ele aumentou enormemente a longevidade daqueles que o possuem. Portanto, não é incomum que os Blood Angels vivam por 1000 anos. De fato, o atual comandante do capítulo, Dante, é conhecido por ter vivido por mais de 1 milênio e é quase certamente muito mais velho. Essas longevidades extremas permitem que os Blood Angels aperfeiçoem suas técnicas artísticas e bélicas. Desde que a loucura pelo sangue não os domine, eles têm séculos para aperfeiçoar as disciplinas nas quais focam suas mentes. Isso explica o fato de que a armadura e as bandeiras dos Blood Angels estão entre as mais ornamentadas dos Space Marines. Uma das tradições mais estranhas do capítulo é o hábito de dormir, sempre que possível, nos sarcófagos usados para criá-los. Nos últimos anos, os sacerdotes sanguinários criaram filtros para purificar o sangue de seus irmãos Space Marines. Enquanto os Blood Angels dormem em seus sarcófagos, seu sangue é purificado. O capítulo espera assim retardar o processo de degeneração causado pelo chão. Embora seja conhecido por poucos, os Blood Angels são um capítulo moribundo, pois são afligidos pela terrível maldição conhecida como o chão. Sempre que a batalha se aproxima, eles encaram os perigos gêmeos da Sede Vermelha e da monstruosa Raiva Negra. O primeiro rouba dos Blood Angels sua nobreza, nublando suas mentes com uma loucura de sangue irresistível que os reduz a pouco mais do que feras selvagens. O último é muito pior, no entanto, pois uma vez que a Raiva Negra reivindica o filho de sanguíneos, eles estão perdidos para sempre, corpo e alma. Alguns afirmam que a raiz do defeito está na natureza mutada de sanguíneos. Eles insinuam que ele foi o primarca mais afetado pelos poderes do caos, quando, ainda crianças, foram roubados do laboratório do Imperador na Terra. Outros estudiosos afirmam que o defeito está no processo usado para criar novas gerações de anjos de sangue. Eles alegam que isso ocorreu porque os anjos de sangue utilizaram a insanguinação para ativar a semente genética. Os capítulos dos Space Marines utilizam a semente genética para iniciar e gerenciar a transformação de um mortal em um Space Marine. A semente genética contém máquinas virais que reconstroem o corpo de acordo com o modelo biológico contido dentro dela e transmitem um vislumbre da glória do primarca que suspirou por cada capítulo. Porém, quando as lesões dos Space Marines foram criadas, o processo era experimental e várias formas de controlar e gerenciar a transformação foram testadas. No caso dos Anjos Sangrentos, o método escolhido foi a insanguinação. Esse processo era originalmente desencadeado pela injeção nos aspirantes de pequenas amostras do próprio sangue de seu primarca sanguíneos, preservadas dentro do cálice vermelho após sua morte. O sangue vivo não podia ser mantido por muito tempo dessa forma, então era injetado nas veias dos sacerdotes sanguinários. Assim, eles se tornaram hospedeiros vivos do poder de sanguíneos. Beber o sangue dos sacerdotes sanguinários do cálice vermelho ainda é parte do ritual de iniciação para todos os sacerdotes anjos de sangue. É do sangue desses sacerdotes que se inicia a transformação de aspirantes em marines espaciais. É possível que, ao longo das incontáveis gerações desde a época da heresia de Horus, essas células tenham sofrido mutações, lentamente a princípio, mas mais rapidamente nos últimos anos, e que erros na replicação resultaram no defeito. Seja qual for a razão para o defeito, é certo que seu domínio sobre os anjos sangrentos se tornou mais forte, e sua tendência à loucura autodestrutiva cada vez maior.
No entanto, nesta era sombria do Império surge um vislumbre de esperança para os filhos de sanguíneos na forma dos Space Marines primares. Nota à parte, infelizmente, desde a época da escrita do Codex para os Blood Angels da 8ª edição, agora se descobriu que a maldição não foi resolvida, e Belisarius Cawl mentiu. Os primares também experimentam a falha. No íntimo da psique de cada Blood Angel existe um anseio destrutivo, uma fúria de batalha e uma fome de sangue que devem ser mantidos em abstinência em todos os momentos acordados. Poucos irmãos de batalha mantêm essa sede vermelha sob controle constante. Não é raro que os Blood Angels sucumbam temporariamente ao seu atrativo no auge da batalha. A sede vermelha é o segredo mais sombrio e a maior maldição dos Blood Angels. Mas também é a sua maior salvação, pois traz consigo uma humildade e compreensão de suas próprias falhas, o que os torna verdadeiramente os mais nobres dos Space Marines. O destino dos infelizes totalmente dominados pela sede vermelha é conhecido somente pelo próprio capítulo. Houve incidentes quando os anjos de sangue foram estacionados em mundos distantes, onde membros da população local desapareceram apenas para aparecerem mais tarde drenados de sangue. É possível que isso seja obra de cultistas tentando desacreditar o capítulo. Pode até ser que alguns dos cidadãos locais mais supersticiosos tenham começado a oferecer sacrifícios aos seus visitantes semelhantes a deuses. Também pode ser possível que essas pessoas tenham sido mortas por anjos de sangue, superados por sua sede vermelha. A fúria negra dos anjos de sangue é única entre os Space Marines, pois profundamente enraizada em seu genocídio está a experiência codificada de seu primarca. E a memória mais marcante de todas é a batalha final de Sanguinius com Horus. Às vezes, na véspera da batalha, um evento ou circunstância desencadeia essa memória racial e a mente do irmão de batalha é repentinamente arrancada para o passado distante. A fúria negra supera o anjo de sangue à medida que as memórias e a consciência de Sanguíneos invadem sua mente. E eventos terríveis de 10.000 anos atrás inundam o presente. E, por favor, esteja ciente de que eu já fiz uma entrada para a Fúria Negra e a Companhia da Morte, e eu recomendaria que você fosse ver isso para mais detalhes. Fim de citação. Mas é impossível discutir os anjos de sangue após a cruzada Indomitus. Impossível entendê-los a menos que se compreenda o básico do contexto e da importância de seu mestre do capítulo, Dante. Pois ele é efetivamente a segunda pessoa mais importante e poderosa do Império. Ele é o regente de uma metade inteira, Imperium Nihilus, o segmento escuro do Império da Humanidade. Para citar o comandante Dante, senhor do exército, regente do Imperium Nihilus. Os anjos sangrentos são governados pelo comandante Dante, senhor do exército e portador da luz de Sanguinius. Dante é uma verdadeira lenda, com ações que abrangem muitos séculos. Muitos acreditam que ele é o marine espacial mais antigo ainda vivo. Mesmo o capitão Lysander dos Punhos Imperiais, que se perdeu nas correntes e marés do Warp por 1000 anos, não consegue registrar um momento em que Dante não reinava supremo sobre os anjos de sangue. A vasta experiência de campanha de Dante é inegável. Ele lutou incontáveis batalhas, orquestrou inúmeras campanhas importantes e conquistou vitórias sangrentas em mundos tão distantes como Ultima Macaria e Starswept Janal. Disse que nenhum homem visitou tantos dos milhões de mundos do Império quanto Dante, e ele chegou a cada um deles em plena vestimenta de guerra à frente de um exército glorioso e vingativo. Existem antigos mundos do Império agora perdidos para a escuridão do vazio ou para os estragos do inimigo que apenas Dante se lembra. Ele, único guerreiro vivo, sobrevive para lamentar e vingar seus companheiros. Para seus companheiros mestres do capítulo, Dante é um exemplo da dedicação destemida e do gênio estratégico que falam ao coração da missão interminável do Space Marine. Para os generais e marechais da Guarda Imperial sob pressão, ele é um aliado valioso e honrado na defesa da humanidade. Para os soldados comuns e cidadãos do Império, Dante não é nada menos que um salvador, um deus dourado que desce do céu em asas de fogo. Dante viveu tanto tempo que suas façanhas se transformaram em mito.
Agora é impossível dizer quantas cabeças de orques Dante decepou na libertação do canal, pois a contagem aumenta cada vez que a história é recontada. Dante venceu mesmo o sanguinário Scarbrand em frente aos portões do Pandemônio? Ele de fato enfrentou sozinho a banda de guerra do Senhor da Noite Gol Ashkol, eliminando todos os 13 supostos assassinos com uma única mão, sem o auxílio de sua armadura ou armas. Apenas o próprio Dante pode dizer com certeza. No entanto, ele não fala sobre tais eventos, não importa o quanto a natureza exagerada dessas histórias deve conflitar com o orgulho de seu guerreiro. O Império necessita de heróis e esperança nestes tempos sombrios. O comandante dos Anjos Sangrentos mantém a paz para fazer sua parte e evitar que a humanidade perca a esperança. Contudo, apesar de todos os seus êxitos, ou talvez por causa deles, Dante se cansou de suas obras. Ele viveu além do esperado, e o peso dos séculos se intensifica. Somente um fator evita que Dante sucumba ao tédio. Registrado nos pergaminhos de Sanguíneos estão as visões do Primarca de uma grande batalha que ofuscará todas as outras, quando um guerreiro dourado se colocará entre seu imperador e a escuridão. Por muitas gerações dos Anjos Sangrentos, essas profecias foram lidas como o pressentimento de Sanguinius de seu próprio destino. Contudo, por instinto, talvez um vestígio do lendário olho de longo alcance de seu Primarca, Dante acredita de outra forma. Ele sempre soube que um dia a defesa do imperador estaria em suas mãos, e ele teria que estar pronto para esse maior dos deveres. O Senhor dos Anjos de Sangue acredita que esse momento pode ter chegado. O comandante Dante enfrentou os últimos dias de seu capítulo sem se curvar, algo que nunca esperara ver. Ele nunca esperou ver um Primarca retornar, mas ajoelhou-se diante de Abud-Guiliman com gratidão no coração. Quando Guiliman nomeou Dante como seu regente do Império Nihilus, o Senhor de Baal sentiu a mão do destino pesar fortemente sobre ele. Com a fúria do grande abismo desencadeada, uma escuridão mais terrível do que qualquer outra na história do Império se aproxima. Os Anjos Sangrentos estão diante da escuridão com o trono do terror às costas e terão que lutar como nunca. Aliado ao propósito revitalizante deste novo dever, está a nova esperança trazida pelos Space Marines I, a possibilidade de que talvez os filhos de Sanguinis não se extinguirão como uma vela que se apaga. Disse entre os Anjos Sangrentos que o Comodoro Dante nunca se mostrou tão imponente, mesmo diante de uma adversidade tão terrível. O regente do Império Nihilus jurou purificar seu novo e sombrio reino da contaminação do caos, mesmo que leve mais 1000 anos ou mais. Afinal, é na noite mais escura que tais anjos dourados brilham mais intensamente. Por favor, esteja ciente de que há muito mais para contar. Muito em breve, espero, poderei entrar na história completa de Dante e poder explicar por que Abud-Guiliman, por que ele teria dado poder, tal fardo, a um Space Marine, pois tenho muitas suspeitas, todas as quais abordaremos em outra entrada em breve. Mas o capítulo está à beira de uma nova era? Há uma revitalização com os Marines Primares e o contato mais ativo do próprio espírito de seu Primarca, Sanguíneos, o Anjo, somado ao aumento das aparições do Sanguinor. O controle da Fúria Negra, por mais curto que seja o tempo, foi feito, mas não apenas uma vez, mas duas. Limatis, Guardião do Último, e Calistarius, que se tornou Mephiston, Senhor da Morte. Pois Limatis mal controla a fúria, mas o suficiente para funcionar como capelão da Companhia da Morte. Mas Calistarius expulsou toda a Fúria Negra. É o que se diz, ele a derrotou. Agora 2 caminhos foram forjados pela primeira vez. Uma nova era amanheceu para os Anjos de Sangue e todos os capítulos da 9ª Legião. Eles já beberam o suficiente. Do cálice da desgraça, eles estão realmente à beira de uma metamorfose tão profunda quanto a que todos passam para se tornarem anjos de sangue em primeiro lugar.
Como uma legião inteira, eles encararam a destruição de frente e saíram do outro lado, pois os tentáculos da alta frota Leviatã barram o mundo natal dos anjos de sangue enquanto os tiranides se reuniam nos mundos escudo. O mestre do capítulo dos anjos de sangue, Sir Dante, chamou todos os filhos de Sanguinius, todos os capítulos sucessores do sangue, e ele não foi deixado querendo, pois quase toda a força de cada anjo de sangue chegou a tempo de defender o corpo de seu primarca, Sanguinius, cujo cripta está na fortaleza do capítulo dos anjos de sangue em Baal. Alguns afirmam que é por isso que os Tirianides se concentraram em Baal, para obter seu material genético, mas quem pode realmente conhecer a mente do grande devorador, se é que ele tem uma? Dante é o regente do Império Nihilus, e 2 dos anjos de sangue conseguiram de alguma forma derrotar, ou pelo menos limitar, a temida maldição carregada por todos os filhos de Sanguíneos, a Sede Vermelha e a Raiva Negra. Assim como a milha de 4 minutos, ou qualquer outra conquista, saber que pode ser feito, ter esse limite quebrado, torna mais provável que outros do sangue de sanguíneos possam dominar essa arte arcana e vencer o chão. Se eles conseguirem fazer isso, se finalmente conseguirem vencer sua raiva, então não haverá nada que eles não possam fazer. Pois, se chegar o dia em que eles possam liberar sua raiva à vontade e depois contê-la novamente, então todos os poderes do Warp, todas as várias ameaças Xenos, todos precisam olhar, não apenas para suas conquistas, mas para sua própria sobrevivência. O capitão Rubio Massaro levantou-se de seu lugar ao lado de um antigo e agora destruído Land Raider, seu semblante sombrio, sua postura majestosa, enquanto ele prosseguia para se reunir com seus homens, esperando silenciosamente na borda da bacia. Ele encarou cada homem ao falar. Agora terminamos isso. Levamos nossa ira ao coração desta incursão, desta invasão. Atacamos o dragão em sua toca. Não houve aplausos de seus fuzileiros reunidos, apenas acenos estoicos de consentimento. Horas se passaram e a batalha foi intensa, os fuzileiros avançando cada vez mais em uma última conurbação que não havia sido purificada e pacificada. Rumo ao centro da perturbação, a coisa que havia chamado tantas forças dos poderes sombrios para sua colapsão cancerígena, ainda assim, o inimigo não cairia tão facilmente. Demônios avançavam em direção às fileiras dos anjos de sangue, apesar de toda a precisão de seus tiros de parafuso abatendo a multidão. Ainda assim, eles acertariam. Diferente de muitos outros capítulos das lesões que talvez recuassem em esquadrões ordenados ou mantivessem sua posição e atirassem até que não tivessem mais escolha. Não os filhos de sanguíneos. Os anjos de sangue contra-atacaram. Um esquadrão tático avançou sem motosserras ou pacotes de salto. Usando seus bolters como porretes precisos, com toda a força de sua armadura e habilidade, avançaram lutando. Os demônios vermelhos à frente os encontraram com toda a força e fúria de um oceano. Contudo, eles recuaram, sob o castigo infligido pelos fuzileiros vestidos de vermelho. Cada golpe de espada foi aparado, cada barra bloqueada. Com contra-ataques que destruíam os seres na primeira vez, todas as vezes. Mas eles estavam apenas acordados, não à proa. Na ponta dos 5 no topo de sua lança estava o Capitão Rubio. Com sua espada de poder crepitando energia azul e sua pistola Infernos em chamas, o Capitão Rubio Massaro avançou, nunca perdendo um passo, nunca diminuindo a velocidade, nunca cedendo. Como um deus da guerra, ele sentia tudo à sua frente. No centro de tudo, seu ritmo deixava sua mente em branco. O capitão ouviu o que a princípio parecia ser o início de uma alucinação auditiva, mas então ficou mais claro, uma voz em sua mente, uma que ele nunca tinha ouvido antes, mas reconheceu imediatamente. Minha maldição cresce dentro de você, dentro de todos vocês. Um dia eu terei todos vocês. Um dia você estará tão perdido em sua raiva que entrará em meu reino, do qual você nunca escapará. Um dia, os anjos de sangue lutarão por seu Deus de sangue. Um dia, os anjos de sangue coletarão crânios para o trono de crânios.
Ceda, seja o primeiro. Mas você não estará sozinho, pois cada um de seus irmãos se juntará a você em seus filetes e depois em suas manadas. Minha maldição cresce dentro de você. Seja o primeiro. E você será o mais poderoso. Você consegue me ouvir quando penso, enquanto destruo seus asseclas? Como você ouve, assim você é ouvido. Então darei minha resposta. Como ousa? Como ousa apresentar uma comida tão fétida como se fosse uma iguaria? Diante de você está um filho do anjo, um filho de sanguíneos, e eu te conheço. Cabanda! Proclame o servo lacaio Lickspittle de Korn. Lickspittle é um epíteto exagerado para se referir a você. Você é um eco de um eco. Você não é nada. Vou explicar isso apenas uma vez, pois há algo que você não consegue entender, compreender ou captar. Nem se eu te desse todas as experiências, as vidas, as conquistas, os sentidos de todos os seres que já viveram, desde os primeiros seres marinhos que olharam para o primeiro sol até a última consciência que testemunhará a última estrela esfriar. Nem se eu te desse milhares de vidas para ponderar essas experiências. Nem se eu te desse até o fim dos tempos, você poderia possivelmente entender. Você se considera um poderoso príncipe demônio, mas eu sei quem você realmente é. Você se declara poderoso e infalível, mas se fosse assim, por que importunar minha porta com sua tigela de esmola, pedindo súplicas e serviço? Eu sei que você é um eco de um eco, um sonho de um ser que se autodenomina um deus, mas na realidade não é nada mais do que uma coleção da miséria dos dias ruins de todos. Nós temos algo que você nunca experimentará, nunca possuirá. Nós somos os filhos dos anjos. Sim, os filhos do design do imperador. Apesar de ter grandeza correndo em nossas veias, somos apenas humanos e temos algo que você nunca terá uma escolha. Então eu digo a ti e ao teu mestre e a todas as coortes de seus asseclas, eu digo apenas uma vez e uma vez sozinho, por agora e para todo o sempre. Afaste-se, retire-se da minha porta, demônio. Pois escolho ser um verdadeiro filho do anjo e nunca me curvarei a alguém como tu. E aconteça o que acontecer, estou em paz com essa decisão.